Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por essa celebração de aniversário, Senhor. Muito obrigado porque há motivos para agradecer a nossa vida particular, nós estamos vivos, saudáveis, e pela tua graça também, que tem mantido essa comunidade, Deus, te amando, crescendo, desejando a tua presença, Senhor. Que esse motivo, esse momento de celebração, seja um momento também de renovação dos nossos corações. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor, e se faz presente, para que nós possamos ouvir a tua voz, sentir a tua presença, e não sairmos daqui iguais, Senhor, mas transformados para coisas muito maiores nesse próximo ano. Nos dá essa oportunidade, Senhor, toca a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo físico, para que possamos estar alinhados às tuas expectativas e à tua presença. Senhor, se faz presente no meio do teu povo. Se alguém está com alguma dor física, eu te peço, Senhor, que haja cura no nome do Senhor Jesus, para que não haja nenhum tipo de impedimento para o entendimento da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Esse texto que acabamos de ler, ele é um texto presente em Atos dos Apóstolos, como nós sabemos, que é um livro do Novo Testamento que narra justamente a trajetória, ou seja, os atos ali, as ações dos apóstolos no momento imediatamente posterior à vinda de Jesus Cristo, à sua morte, ressurreição e a ascensão aos céus. Então a gente tem justamente o cenário dos discípulos recebendo a palavra apostólica, a palavra de Jesus, para que eles possam prosseguir e fazer as obras conforme a vontade de Deus. E aqui no capítulo 8, no momento imediatamente anterior àquele que a gente leu, há uma situação envolvendo até Simão o Mago, uma figura que tem o desejo de comprar o poder de Deus, tem o desejo de assumir uma espécie de controle sobre o dom. Então ele quer comprar o dom de Deus, ele quer comprar o poder para poder curar pessoas e fazer manifestações miraculosas. Ele vê o que os discípulos fazem e ele pergunta: quanto custa, quanto eu preciso desembolsar para receber essa bênção? Ele é cortado pelos discípulos de Jesus, que falam que ele não entendeu absolutamente nada.
Quando corta esse bloco, se inicia imediatamente no mesmo capítulo o bloco que fala de Filipe. E Filipe aqui é certamente uma pessoa que estava vivendo nesse conjunto comunitário dos apóstolos, e estava vendo a manifestação do poder de Deus real, viva, poderosa no meio do povo. E nesse momento ele recebe uma palavra da parte do Senhor. O que o Senhor fala para ele no capítulo 8, no verso 26, através da boca de um anjo? Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, deu uma direção: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Ele recebeu uma palavra de Deus, e ele respondeu ao chamado de Deus de modo obediente. E esse Filipe aqui que está presente é o mesmo Filipe que é citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Para você que não sabe, Atos capítulo 6, ele é central na formação de uma posição institucional da igreja, que é o momento que são instituídos os diáconos. Os apóstolos, percebendo que as demandas materiais do povo eram reais, e não transformando-as em coisa pequena, criam o diaconato. O diaconato, portanto, surge de uma necessidade, uma demanda real. E os diáconos, eles surgem porque o povo tem fome, porque tem carências, porque tem viúvas, porque tem órfãos. E os apóstolos não estão insensíveis a essa expectativa. Eles poderiam até responder, falar: olha só, Jesus já veio, ele prometeu que vai voltar, a chamada parousia, que está presente tanto em Marcos 13, como em Lucas 21 e Mateus 24. Está lá citado esse elemento da volta de Jesus. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ele prometeu que vai voltar. Então eles poderiam falar: para com isso, se preocupa só com Jesus e deixa esse mundo para lá. Mas eles não fazem isso. Eles falam: as demandas materiais das pessoas também são importantes, assim como pregar o evangelho é importante. Eles levantam os diáconos, portanto. E um dos nomes citados entre os diáconos é justamente o nome de Filipe. E Filipe agora está numa posição diferente. Você percebe isso? Ele, levantado como diácono, 2 capítulos depois, o que não quer dizer que é um tempo tão curto assim, mas na escrita do texto, 2 capítulos depois, ele já aparece numa posição de evangelista. E eu acho que já tem uma lição aqui, periférica, que não é o centro do texto para nós hoje, mas uma lição importante, que nós devemos nos preocupar, nos ocupar mais do grau de influência e de uma certa ocupação no reino do que de cargos. Porque se Filipe estivesse preocupado com o cargo que ele tinha, ele falaria: eu não sou evangelista, eu sou diácono. A minha função é diaconal. Então, que outra pessoa, cujo cargo é o cargo de evangelista, vá. Mas não é isso que acontece. Deus fala ao coração de Filipe para que ele deixe de ser diácono nesse momento, para que ele seja evangelista. E eu acho que é uma lição importante para nós como igreja, no nosso aniversário, que a gente deseje, e eu não estou dizendo que nós não desejamos, e nem estou falando que estamos fazendo errado, mas como alguém que está pregando, tem que sempre orientar para que o problema não aconteça, para que o nosso coração não seja enganado, para que a gente nunca tenha como ambição um cargo, mas que a gente sempre esteja disponível para ter uma função, para exercer uma prática que atenda à expectativa de Deus. Filipe consentiu com a vontade do Senhor. Ele não sentou na posição diaconal. Ele falou: amém, Senhor, você quer que eu faça isso? Eu vou. Então, esteja aberto para Deus te usar de maneiras diferentes que o seu cargo diz, ou que a sua expectativa te mostra. Deus pode mudar algum plano específico na sua vida, ou ajustar o centro da vontade dele circunstancialmente, para que você seja benção de uma maneira que talvez você não imagina. Para que você possa pregar, para que você possa orar, para que Deus possa se manifestar de uma maneira particular. Às vezes a gente pensa: Deus usa aquela pessoa para orar para alguém, para poder ter cura. Mas Deus pode usar você. Ele pode falar: abre a sua boca e ora por essa pessoa. E esse mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que habita em você, vai agir, porque você está obedecendo uma ordem da parte de Deus. Então a gente tira a primeira lição, que nós temos que ter a primazia da função em detrimento ao cargo. O mais importante é executar algo para Deus, do que ter um título oriundo dessa execução, ou um título institucional que faça sentido na nossa sociedade no século XXI. Então a gente vê que Filipe, atendendo ao chamado, é conduzido a encontrar uma pessoa. E aqui eu quero destacar uma coisa: esse chamado, ele é espiritual, mas a condução foi natural. Você percebeu isso? O Senhor falou: sai, pega essa estrada e vai para aquele caminho.
Isso é importante para o final do texto. Depois eu quero que você entenda o que eu vou falar com isso. Estou só te dando esse apontamento agora, mas eu não vou concluir ele agora. Há uma ação natural. Ele vai, sai e encontra uma pessoa. E aí, quando ele encontra, o Espírito vai falar o coração dele. Fala com essa pessoa. Se aproxima, acompanha essa carruagem. E ele vai acompanhando. Deus dá uma rota e ele simplesmente obedece. E a pessoa com quem Filipe começa a dialogar nesse texto é descrita com duas características, não é? Quais são as duas características? Uma é de origem, vamos dizer, nacional, a gente poderia usar o termo presente, né? Origem de reino, origem de povo, que ele fala que ele é etíope. E também uma outra de uma condição que mexe com uma condição física e jurídica, que é eunuco. Para quem não sabe, um eunuco é um homem que está incapacitado para a reprodução e até para o ato sexual em algum sentido, porque ele perde o escroto, ele perde a capacidade de produzir, porque isso é cortado dele. É tirado em idade muito jovem. Em algumas ocasiões, inclusive, esses eunucos até mantinham a voz mais fina. Porque como não tem as gônadas masculinas, não tem a testosterona ali padrão, não tem o testículo funcionando como tradicionalmente deveria funcionar, essas características masculinas mais próprias não se pronunciam. Então as vozes às vezes ficam um pouco mais finas, e isso tem uma função específica. Por quê? Porque esse eunuco ali descrito, ele trabalha para alguém. Você viu isso no texto? Quem é a pessoa para quem ele trabalha? Uma Candace. O que é uma Candace? Candace é o nome que se dá para a rainha guerreira da Etiópia. Sim, irmãos, havia rainhas guerreiras naquele contexto. No leste africano, numa região que a gente chama de Cush, especificamente um pouco mais abaixo do Egito. Em algum momento vai ter uma intersecção, ok? Entre Egito e Cush. Em dado momento há uma separação. Essa região mais ao sul, que é Cush, que gera os Cuxitas, e que por nós também é chamado de Etiópia, embora a Etiópia moderna seja mais ao leste. Eu sei que você não pediu essa aula de História e Geografia, mas eu estou te oferecendo. A Etiópia fica mais ao leste. Essa região que é Cush, tem os Cuxitas, ou que nós chamamos vulgarmente de etíopes, também é conhecida como sociedade meroítica, ou Meroê. E as autoridades, além dos reis, são as rainhas guerreiras. E elas são muito importantes para a reprodução do sistema de poder naquela sociedade. E por isso que ele precisava ser eunuco. Porque a transmissão de poder entre os etíopes era matrilinear. O que isso quer dizer? Não bastava que o rei tivesse um filho. O filho do rei não é descendente real imediatamente. Depende da aprovação de uma mulher. Porque se vê por ela quem é o futuro rei. Toda vinculação não é quem é o filho do rei, é filho da rainha. Então a ligação, quem manda ali é um rei. Mas a autoridade é matrilinear. Então é a mulher que define isso. Logo, se quem está assistindo a Candace pudesse se reproduzir sexualmente, talvez ele poderia plantar nela a dinastia futura, está entendendo? Por isso que quem trabalha com ela tinha que ser o quê? Eunuco. Para não ter risco de ter uma briga por disputa de poder. Então o eunuco, ele é alguém muito leal. Ele é separado para uma função. É alguém que naquele contexto da sociedade meroítica, ali ao sul do Egito, né? Um pouco mais ao sul, onde hoje seria o Sudão, que é a sociedade, mais uma informação que você não pediu, que você vai levar para casa, que mais produziu pirâmides no mundo, não foi o Egito, foi a região de Meroê, foi no Sudão, é onde o país hoje tem mais pirâmides. Aquela sociedade, esse indivíduo, tinha uma alocação importante. O eunuco etíope, que trabalha para uma Candace, e provavelmente essa Candace aqui era a Amanitore, embora o nome dela não apareça, pelo corte de tempo. Provavelmente esse evento aqui, uns 30 e pouquinhos anos depois de Cristo. Então, é essa mulher que está nesse poder nesse momento. E ele vai encontrar esse cara e vai conversar com ele. E isso aqui é muito simbólico para o livro de Atos. Porque o que Atos começa mostrando para a gente? Atos mostra para a gente que Jesus fala para primeiro eles pregarem onde? Jerusalém, não é isso? Depois, Samaria e depois, os confins da terra. Para o conhecimento de mundo deles, eles não sabem que existe América, nada disso. O confim da terra deles é o quê? Essa terra do Etíope ali, que eles têm algum conhecimento. Então, o que está sendo posto para nós aqui no livro de Atos? Que os discípulos estão começando a cumprir de modo concreto a palavra de Jesus, obedecendo o chamado de chegar até os confins da terra. Pensando, então, teologicamente, portanto, isso representa a concretização do que está em Atos 1:8,
que é uma antecipação dessa expansão universal da mensagem do Evangelho, tal como descrito nesse capítulo que nós destacamos. Há uma outra coisa importante também. Qual que é a outra coisa importante? Os estrangeiros, dentro do contexto judaico, têm um lugar muito específico, a gente sabe disso. Quando você tem no povo do Velho Testamento algum estrangeiro convivendo com o povo de Israel, eles podem fazer parte da aliança? Podem. Eles podem fazer parte da aliança. Temos exemplos disso? Raabe, Ruth. Então a gente tem outros exemplos mais, mas aqui são alguns nominais, de pessoas que adotaram o Deus de Israel e que fizeram parte da aliança. Mas havia entre os judeus uma dinâmica chamada de congregação do Senhor. A congregação do Senhor é a expressão comunitária da fé. Então, algumas festas eram só para o povo judeu. Esse estrangeiro, dependendo da sua origem, por exemplo, moabita, amonita, alguns casos também de filhos ilegítimos, não poderiam participar dessa festa. Por que isso? Porque essa festa era simbólica. A festa deveria representar simbolicamente a perfeição. Então, pessoas que não estão perfeitas segundo um certo padrão cultural não poderiam ficar na festa. Mas a festa em si não é o objetivo, ela é a tipificação, ela é a representação de alguma coisa. Ela representa um padrão de perfeição. Então, a festa não tem valor em si, ela tem valor por aquilo que ela representa. Mas ainda assim, algumas pessoas, justamente por isso, ficam o quê? À parte. Esse estrangeiro deixa de usufruir da bênção da aliança? Não. Ele continua recebendo a bênção da aliança. A consagração feita pelos sacerdotes o alcança. O sacrifício feito pelos sacerdotes o alcança também. Mas ele não usufrui por completo da experiência, porque ela tem o quê? Uma tradição simbólica específica. Então é um rito, era uma pureza ritual, que era um meio para um propósito, embora não fosse o fim em si mesmo. Como etíope, ele não teria problema de participar. Não havia na descrição de Deuteronômio 23, se você quiser procurar, está lá essa descrição, de proibição para etíopes. Mas ele não era só um etíope. O que diz o texto? Ele era eunuco. E homens que tinham problemas no seu órgão reprodutor, houve um problema, amassou, perdeu um testículo, teve algum problema, justamente porque ele não está completo nesse sentido, ele também representava o quê? Um tipo de imperfeição e não poderia participar. É um rapaz, é um homem, que está buscando na Escritura entender o que está acontecendo, está tentando fazer parte do povo da aliança. Poderia fazer parte do povo da aliança? Poderia, mas ainda dentro do padrão da velha aliança, não poderia usufruir de tudo. Mas com Jesus, a coisa é diferente. Porque na velha aliança havia uma tipificação para algo de perfeito que viria. Quando Jesus veio, o perfeito já chegou. Então agora ele pode fazer parte o quê? Por completo da aliança. E Filipe começa a falar com ele. E começa a ler com ele o texto. E o texto que ele está lendo é qual? Isaías 53, que fala do servo sofredor. E ele pergunta, quem é esse aqui? De quem o profeta fala? É dele mesmo ou de alguém? E Filipe, que está com um senso de propósito muito bem estabelecido, aproveita a deixa, percebe um coração sedento e começa a pregar. E começa a falar, olha, esse aí que está representado, que tem múltiplas leituras do texto bíblico, mesmo entre os judeus. E talvez ele possa até falar, olha, tem uma leitura 1, 2 e tal, mas nós entendemos que, para além da leitura daquele tempo, esse texto aqui tem no mínimo o quê? Uma dupla profecia. Cumpriu algo no passado, mas cumpre também no nosso tempo. Há algum tempo atrás, esteve conosco um homem chamado Jesus, que não era só homem, era o Filho de Deus. E ele se fez servo, se fez humano, e menos que humano, servo, e servo sofredor. E o sacrifício dele te alcança. E ele começa a falar, e esse Jesus se batizou, e também fez uma ceia, e deixou para nós esse padrão. E aquela palavra entrou no coração desse jovem. O eunuco etíope começou a perceber, agora eu posso fazer parte de algo ainda maior. Eu nem entendia, e aquilo que eu não entendia, eu podia fazer parte como membro de uma aliança. Não por completo, mas a bênção da aliança me alcançaria. Mas agora, não há nenhuma barreira. Eu posso ser completamente tomado pela presença desse Deus. Se manifesta em Jesus. E aí ele vê água. Olha que coisa interessante. Quem é que ensina? Filipe. Quem é que pede para batizar? O eunuco. Porque o coração dele tinha sede.
Tem muita gente com o coração com sede. E tem muitos de nós com a boca fechada. Muita gente com sede. Muita gente que está procurando alguma resposta. Muita gente que escuta falar de uma tradição sobre Deus, alguma coisa da aliança, ele conhece algo da aliança, ele lê, mas não entende. Ele tem uma fome, mas ele não sabe de quê. Eu gosto de brincar que isso é muito coisa de final de dia, né? Eu estou com fome de uma coisa gostosa, que eu não sei muito bem o que é. E você abre a geladeira e você está procurando matar essa fome, mas você não sabe nem o que é essa fome. E as pessoas do mundo às vezes estão assim, elas têm uma fome, elas têm uma sede, elas têm uma vontade, elas não sabem meio do que é. Mas quem sabe somos nós. Nós somos Filipe, que atende o chamado e muda a sua própria direção para atender uma expectativa de Deus. Filipe poderia falar, eu estou com pressa, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outro caminho para percorrer, eu tenho outros objetivos particulares. Ele não fala isso. Ele fala, Senhor, qual que é a rota? Para onde que eu vou? O que eu tenho que falar? Com quem eu tenho que falar? Ele se dispõe, ele tira o tempo dele, ele tira a energia dele, ele gasta neurônio, ele gasta latim, entre aspas, né? Gasta a palavra, está ali, ó, falando, tentando convencer o indivíduo de que aquela palavra do servo sofredor já havia se cumprido em Jesus. E é claro, quem que manifesta a graça? É o Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém de nada, mas nós somos chamados para ser instrumentos daquele que faz. E Filipe aceitou isso. Ele começa a falar, ele começa a dizer que aquele advento de Cristo já era real e que não havia mais barreira ritual nenhuma para que ele fizesse agora plenamente parte do corpo de Cristo. Ele poderia ser salvo pela fé num Deus que ele não conhecia muito bem? Acredito que sim, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então acredito que talvez na limitação dele, ele poderia ser salvo por misericórdia, porque ele está buscando algo e Deus se revela num certo limite, ele faz parte de uma aliança que ele não entende muito bem, mas Deus não quer que você tenha meio entendimento da parte dele. Ele quer pleno entendimento. O que pode ter sido feito depois desse homem? A gente não sabe. Ele pode ter sido um missionário no povo dele. A gente não tem ideia. A tradição diz isso. Isso é a tradição, não sei se aconteceu, mas a tradição diz que ele foi um dos primeiros missionários na região da Etiópia. Ele foi batizado e seguiu o seu caminho. Filipe para tudo, batiza ele. Veja que a urgência daquele tempo é outra, não tem um curso, né? Você crê nisso? Creio. Então vem, vamos batizar. Batiza ele e a partir daquele momento, qualquer barreira que o impedia de ser alguém no reino não existe mais. Não existe mais. Não importa se ele é um eunuco etíope. Não importa se ele é completo, se ele é incompleto, se ele representa simbolicamente, ritualisticamente perfeição ou imperfeição. Ele é feito filho de Deus e co-herdeiro de todas as bênçãos em Cristo. E de modo imediato, depois disso, o que vai acontecer? Filipe é levado embora. E aqui, irmãos, é isso mesmo. O verbo que está colocando ali é como se ele fosse, sumiu, bum, foi levado para outro lugar. É um milagre. Ele chega de modo natural. Ele vai embora de modo sobrenatural. O sentido imediato do texto que a gente leu é esse. É mostrar para nós que o evangelho chegava agora aos confins da terra. Que aquilo que marcava a aliança estava sendo superado pela nova aliança. A velha aliança revelava o mal que é em nós. A nova aliança traz a graça para que vivamos plenamente. A velha aliança alcança a todos, mas nem todos, que é aqueles que desejam, né, que se submetem, mas nem todos usufruem plenamente da congregação do Senhor. Mas na nova aliança, todos que são feitos filhos usufruem plenamente de toda a graça de Deus. Não há mais separação ritual, porque eu e você agora cumprimos a lei, não pelo ritual, mas porque seguimos a Cristo. Como Ele cumpre a lei e nós seguimos a Ele, nós cumprimos a lei através dEle. Porque se antes éramos tutelados pela lei, agora somos tutelados por uma graça muito maior, que é Jesus Cristo. Então aqui se completa esse texto. E aqui poderia acabar a palavra do ponto de vista da explicação da teologia bíblica. O que o texto tem para dizer para nós. Mas eu queria muito rapidamente daqui duas indicações temáticas. Porque agora o que eu fiz foi análise do texto. O que o texto fala para nós? O que ele nos ensina? Mas eu quero deixar duas orientações temáticas para a igreja nesse aniversário de 21 anos. Primeira coisa, você precisa ter
senso de propósito. Você precisa ter senso de propósito. Filipe fez o que fez porque ele tinha senso de propósito. Ele sabia que ele vivia uma missão maior do que os interesses temporários dele. A vontade de Deus era importante para ele. Filipe percebe que é um homem sedento pela palavra e por desenvolver compreensão a esse respeito. E diante desse cenário, qual que é a postura assumida por Filipe? Pelo evangelista Filipe nesse momento? Não é a postura de um mestre distante, mas de um servo atento que presta assistência a alguém que precisa de uma resposta. Quando a gente desenvolve essa compreensão de que temos que agir como servos, nós conseguimos perceber que existem padrões da nossa cultura social cristã que devem ser rompidos. Na nossa cultura há um desejo muito grande, uma confusão muito grande de sucesso associado à idolatria a personalidades cristãs. Eu tenho sucesso quando eu sou muito conhecido, quando eu gravo um CD, quando as pessoas me respeitam, quando eu posso chegar na igreja atrasado, porque aqueles pregadores chegam atrasados para pegar a câmera e pegar em cima, e todo mundo vai, alguém abre a porta para ele. Eu venci, porque agora eu sou uma personalidade cristã. Mas não é isso. Nós temos que ser menores para que a mensagem seja maior. Nós iremos passar. O nosso tempo de vida é muito curto. E eu costumo falar isso e não falo para te assustar, porque é a realidade. Você provavelmente será esquecido. Porque todos nós seremos esquecidos. Grande parte de nós, se não a maioria, 100%, 99,9% de nós seremos esquecidos. E eu sempre faço esse mesmo movimento de reflexão. Falo assim, me fala o nome dos seus avós, você consegue falar. Eu te falo o nome dos seus bisavós, você já esquece alguns. Talvez você lembre de 1, 2, foram esquecidos. Estavam na Terra há 50, 60 anos atrás, vivendo vidas, alguns se sentindo importantes, completamente apagados da história. Nós não somos importantes nesse sentido. Somos importantes para Deus, somos importantes uns para os outros, somos importantes para a comunidade, mas não somos mais importantes do que a unção que nós carregamos. Aquilo que nós carregamos é mais importante. Sucesso não é ser uma personalidade cristã. Sucesso é valorizar a mensagem e transmitir a mensagem. E quando a gente entende isso, a gente para de tentar dar conta de expectativas pessoais, né? E passa a buscar a posição de um servo amoroso. Às vezes a vontade de Deus é eclipsada pelas nossas próprias vontades. E isso não pode acontecer jamais, porque isso é um engano para o nosso coração. Filipe dá o exemplo. Filipe dá o exemplo para nós. Ele é lembrado por nós aqui. Mas se ele não fosse lembrado biblicamente, como muitos outros também não estão aqui registrados, ele ainda teria feito uma grande obra, porque ele obedeceu à vontade de Deus. Ele se dispõe a fornecer ajuda. Ele escuta o eunuco, oferece uma chave de leitura textual e associa a figura do servo sofredor a Jesus. Depois disso, seguindo o caminho natural do seu discurso, ele batiza esse indivíduo. Filipe, nenhuma vez no texto, foi tomado por objeções. Ele simplesmente fez aquilo que como servo foi chamado para fazer. Ele não levantou objeções. Deus mandou ele fazer, ele fez. E assim deve ser o nosso coração. Nós precisamos tentar diminuir nossas objeções e tentar ser mais obediente à vontade de Deus. Essa postura nos ensina algo poderoso, que às vezes não nos falta oportunidade. Às vezes não nos falta direcionamento. Às vezes não nos falta capacidade cognitiva. Às vezes o que falta é só senso de propósito. O que falta é senso de propósito. E esse senso de propósito, ele é importante porque você pode estar numa igreja que tem uma cultura clara. Nós estabelecemos uma cultura muito clara do que nós queremos. Missões muito bem definidas. Documentos e regimentos bem escritos e alinhados. Mas o seu coração, no meio de uma comunidade assim, não tiver um senso de propósito, você nunca vai conseguir engajar na missão. Nunca. Você pode estar no lugar mais organizado do mundo, no melhor lugar para se estar. Se o teu senso de propósito está quebrado, você não consegue se mover na missão. Vai ficar parado. Passará anos num lugar, procurando desculpas e objeções para não fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Eu não estou dizendo que não é importante organização.
Só estou dizendo que se você não tiver senso de propósito, você pode ter toda a organização do mundo, mas você não vai conseguir fazer absolutamente nada. E esse senso de propósito, ele é concretamente expresso na vida comum. Quando você vê alguém e se apresenta, você vem a um culto procurando ser bênção na vida de alguém. Você chega e termina o culto e, como um chacal, você olha para a igreja e fala: deixa eu ver se tem algum visitante aqui, para que eu possa falar e me apresentar e dar um sorriso que pode fazer a diferença. Às vezes é legal a gente fazer esses vídeos que a gente faz na igreja, porque a gente descobre coisas que a gente não sabia e que são legais para a gente refletir. Recentemente fizeram um vídeo sobre uma coisa marcante sobre Nova Jerusalém. E o Tadeu falou uma coisa interessante. Ele falou: quando a gente chegou aqui, o pessoal fez uma rodinha na gente e falou como se fosse assim: olha, vocês são nossos. Sem precisar falar essa frase, mas foi isso que foi dito. Isso é senso de propósito. É olhar para alguém e falar: vocês são nossos. A gente quer ser um com você. Talvez você nem vai ficar aqui, mas se a gente puder ser bênção para a sua vida, te transformar e você voltar a andar e andar com Jesus, amém. Porque nós não estamos fazendo servos para nós estamos falando de Jesus. Claro que queremos que a igreja cresça, mas quem dá o crescimento é Jesus. Você só tem que ser instrumento. Só tem que olhar para alguém e falar: você está feliz aí? Quer uma oração? Posso te dar um abraço? Dá um sorriso. Fala com a criança, fala com o idoso, fala com outra pessoa. A expressão de compromisso não precisa ser sempre mega espiritual na compreensão de espiritualidade que nós criamos. Porque a espiritualidade também está no simples. Também está em ações concretas. Note que o fruto do Espírito, em nenhum momento é saber muito. Já percebeu isso? Não fala assim: o fruto do Espírito é ter uma teologia apurada. O fruto do Espírito é ter mais conhecimento bíblico que o outro. O fruto do Espírito é orar mais tempo. Não. O fruto do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, benignidade. É isso o fruto do Espírito. E aquilo que é o fruto do Espírito é a expressão do Espírito. E é isso que você tem que buscar. Você não tem que buscar se destacar mais que os outros. Você tem que buscar ter as características que destacam Jesus. Amém. Essas características mostrarão a quem você pertence e de qual reino você faz parte. Então, quando você olha para alguém e faz isso que o Tadeu falou: vocês são nossos, vocês vão ficar aqui, a gente se importa com vocês. Quando você para conversar com alguém, para aliviar uma dor, para ensinar, para dar uma orientação correta, para guiar alguém, você está vivendo esse propósito de Deus de modo simples, claro e alinhado com a palavra. Quando você tempera a sua boca para falar, quando você é bênção para o seu irmão, tudo isso representa um senso de propósito. E eu comento isso porque às vezes nós temos que ser assim. Às vezes a gente tem que abrir mão, e aqui fica de ensino para a igreja, abrir mão de algumas coisas, de certezas nossas, para o benefício dos outros. Porque às vezes chega uma pessoa, e eu estou falando isso aqui um exemplo da vida, e a pessoa é nova na igreja, vamos dizer, o cara acabou de chegar, a gente está falando de futebol, e o cara falou a maior bobagem do mundo de futebol. Uma bobagem do mundo. Nessa hora, você concorda? Ele está chegando agora. Não importa se você está certo. O que importa é que ele está acolhido. Ele foi uma bobagem do mundo. Ele pode falar assim: o Flamengo jogou de igual para igual. É óbvio que não é verdade. Mas o Flamengo jogou de igual para igual. Você vira e fala assim: cara, é uma forma de ver. Não contesta ele, sabe por quê? Talvez com o tempo, com a amizade, você vai ter esse espaço de falar assim: peraí, cara, também, vai devagar. Mas ele está chegando agora. Não fica preocupado em estar certo. Não fica preocupado, sabe, em marcar, o assunto que você quer. Tem várias vezes eu falo isso como exemplo, não poder me colocar, mas é porque a gente também tem que ser um exemplo prático do que a gente prega. Eu sempre falo aqui, eu me importo menos com o que a gente vai comer e mais com quem estaremos ao comer. Às vezes eu nem ligo para aquilo que o pessoal quer comer. Mas vai todo mundo? Está contento de geral? Amém, vamos comer isso aí. Vamos fazer isso, não tem problema. Por quê? Porque eu quero estar perto dos meus irmãos. Eu quero viver em comunidade, eu quero estar junto, eu quero apoiar. Isso é mais importante. Não se preocupe em estar certo sempre. Não se preocupe toda hora em querer marcar uma posição. Não, faça concessões. Às vezes está num grupo de amigos e tem uma pessoa que acabou de chegar, que não gosta de falar de futebol.
e todo mundo está falando de futebol. Muda o assunto do grupo para essa pessoa que está chegando ter assunto para falar. Porque ela está chegando e ela quer conversar com outras pessoas e ela não sabe nada de futebol, o cara gosta de vôlei. E você finge que sabe, tem um saque, né? Fala qualquer coisa para expressar isso. Isso é senso de propósito. Porque a gente escuta muito isso, a pessoa fala assim, não aqui, mas a gente escuta muito. Entrei nessa igreja 4 vezes, ninguém falou comigo. Meu Deus, não é possível que uma pessoa entre e a gente não olhe essa pessoa como alguém que a gente quer alcançar. Mas ele já é crente, mas quem disse que a gente está procurando só não crente? Ou quem disse que a gente está procurando só crente? A gente está procurando gente para ser família com a gente, para povoar o céu, para ser servo conosco. Então a nossa preocupação tem que ser essa. É tentar alcançar. Filipe podia virar e falar assim, esse texto é muito fácil. Lê de novo, pô. Ele podia falar isso. Esse texto é muito... Você não foi alfabetizado não, Etíope? Você não trabalha para Candace? Você não trabalha para a maior zona da Etiópia? E aí? Não. Ele vira e fala, deixa eu te explicar. Deixa que eu sento com você. Ele traz para perto. Filipe ganha a amizade daquele homem. Ele ganha a amizade desse etíope. Eles sentam juntos na carruagem e dividem uma leitura. Você sabe como é raro naquele tempo ter um papel? Como era difícil? O cara falar assim, é uma coisa valiosa, falar assim, lê comigo. Ele está abrindo o coração para o cara. Não é como um livro hoje, é muito difícil. Você não empresta para alguém quando uma coisa é rara que você tem medo de alguém quebrar, não é verdade? Isso aqui é meu, não. Isso aqui só tem no Brasil, década de 60, é uma coisa rara. Deixa ninguém nem tocar. Ele divide a experiência. E Filipe consente, fala assim, vamos ler juntos. Não está preocupado em mostrar sapiência, ele está preocupado em orientar. Para Filipe, foi muito importante o convívio imediato com pessoas também que tinham seu senso de propósito bem alinhado e que sabiam limpar o seu entorno de pessoas que estavam em total desalinhamento. Filipe, antes de estar citado aqui, estava com os apóstolos, com os outros discípulos. O que eu falei aconteceu, e eu não dou ponto solto em pregação. O que eu falei no início? Por que eu falei no início que antes desse texto, eles estavam com a situação de Simão o Mago? Porque eles conseguem perceber quem está desalinhado. Simão o Mago não está alinhado. Tem até uma carinha de crente, tem vocabulário de crente, simula ser crente, mas não é crente. E o pessoal fala, se converte. Filipe tem senso de propósito, porque ele anda com gente que tem senso de propósito. Eu não vou falar o jargão que está errado, né? Águia anda com águia. Primeiro que águia não anda em bandão, né? Para começar. Não tem nada disso. É quem tem propósito, ok? Foge do jargão. Quem tem propósito precisa ser alimentado por quem tem propósito também. Eu não estou falando para você se fechar para novidade. Isso que eu estou falando. Mas você percebe que a temperatura do grupo afeta você? Sempre afeta. Quando você anda com pessoas que gostam de estudar, a tendência é que você comece a se sentir desejoso de estudar. Quando você anda com uma galera que faz academia, você vai ser desejoso ou pressionado. Você vai falar assim, vai para academia? Não, você, chegou o assunto que eu não queria, né? Mas, tu concorda comigo? O contexto vai começar a trazer isso à tona. Quantas vezes eu já vi pessoas falarem assim, não, estou de dieta, estou sem isso, aquilo, e o grupo, come! É só hoje, não sei o quê. Numa hora você não aguenta. Você sucumbe, só hoje, tá aqui. 3 pizzas inteiras. Sucumbe. Por quê? Porque o contexto cultural é importante. Conversava com alguns amigos ontem, eles todos com filhos, eles falam assim, olha, a coisa que mais importa pra gente é, nessa fase inicial, manter a criança viva, né? Porque ela faz de tudo para tentar contra a sua própria existência, né? Criança faz de tudo. Se joga, não sei o quê, então manter ela viva. Primeiro ponto, manter saudável, né? Mas depois disso, nossa intenção é o quê? É saber com quem nossos filhos andam. Porque eles vão passar mais tempo com alguns amigos que com a gente. E as famílias dos amigos também são importantes. E essas influências exercem muito impacto nas percepções de mundo e nas decisões dos nossos filhos. E é verdade. Se você começar a andar com gente cuja marca central é reclamar, é falar mal, é não trabalhar para Jesus, é arrastar o pé, você daqui a pouco está igual. E quando você está com gente que fala assim, vamos orar mais, vamos buscar Deus, vamos sentar para entender isso, vamos fazer a obra do Senhor, você tende a fazer mais.
Tanto é que quando as pessoas têm que mudar de vida muitas vezes, elas têm que mudar de ambiente. Tem que mudar de ambiente, não tem como. Você não pode ficar no mesmo ambiente que antes, porque esse ambiente é, a palavra do momento também, tóxico. É tóxico. Tem que sair desse ambiente. Procura limpar. Filipe tinha senso de propósito, porque ele andava com pessoas que tinham senso de propósito. Ele obedecia a Deus, porque ele também andava com pessoas que sabiam obedecer a Deus. A palavra convence. O exemplo arrasta. Ele andava com essas pessoas e ele também sabia identificar quem não é povo de Deus e quem é povo de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de mente. E por desalinhamento aqui, eu não me refiro, irmãos, a momentos de vida distintos ou realidades diferentes. Fala assim, Maurício vai ter o segundo filho agora, daqui a pouco vem o terceiro, para a honra e glória de Jesus. Recebe, Maurício, Deus te dá todas as coisas possíveis. Né? E vai te abençoar para você abençoar a mim, para poder eu ter 4. Recebe aí, Isabela. Isabela, que isso? Isa chutando lá dentro já. Não. Mas, até me perdi falando isso. Maurício vai ter o segundo filho, tá para nascer o Pedrinho, daqui a pouco vem o terceiro, tal. E eu chegar assim, virar, ô Maurício, vem aqui em casa para jogar videogame. Aí o Maurício, Igão, não dá, as crianças tal. Está em desalinhamento. Não é isso. Não é momento de vida diferente, desalinhamento. Tem a ver com um senso de espiritualidade. Está entendendo? Às vezes, tem alguém que... Vamos pegar o exemplo da Paloma. Pronto, a Paloma foi por anos aqui me encher de louvor. Vamos dar exemplo, porque isso ajuda a entender. Por anos me encher de louvor. Hoje, cuida dos seus 2 filhos. Ela está desalinhada? Não. Ela serve ao Senhor nessa nova posição. Está entendendo isso? Momento de vida diferente não é desalinhamento. Desalinhamento é perder o senso de propósito. Então você pode estar com 2 filhos, 3 filhos, começando a faculdade, fechando a faculdade, começando a vida, terminando a vida. Se você está alinhado em propósito, o momento de vida pode ser diferente. Pode ser que algumas agendas não batam, mas há alinhamento no que é mais importante. E isso é que é o mais importante. Então não é momento de vida diferente, realidade diferente. Não, é fazer, agir e pensar. Fazer, agir e pensar em acordo ou desacordo com a palavra, que é justamente o caso do Simão o Mago que a gente falou. Um homem aparentemente convertido, com aparência de justiça, mas que estava em desacordo. Filipe, ao andar com pessoas que tinham propósito, se mantém no propósito e o desenvolve ainda mais. O entorno, as alianças, as pessoas que você carrega consigo em vida são muito importantes. Elas determinam mais de você e das suas decisões e sentimentos do que você pode imaginar. Muito mais do que você pode imaginar. Então, preserva o teu coração de todas as coisas que você pode guardar, preservar, preserva o teu coração. Avalie quem entra na sua vida, quem entra na sua casa e quem influencia os teus sentimentos e, consequentemente, os teus propósitos. Segunda e última coisa para nós fecharmos. Você precisa entender que Deus, às vezes, usa meios naturais e, às vezes, Ele usa meios sobrenaturais. Nós estamos fechando o primeiro semestre. Eu acho excelente o timing do aniversário da igreja. Acho que não foi pensado, mas é excelente sempre. Porque marca justamente o fim do primeiro bloco do ano, o início do novo bloco. É quase um ano novo dentro do ano para a igreja, porque a gente marca um final e um novo começo, que é 6 meses mais um, e assim a gente vai vendo 6 meses. Que é um tempo que eu acho médio interessante para repensar algumas coisas. Qual que é a palavra de Deus para a igreja esse ano? Que é transbordar o rio de águas vivas. Rio de águas vivas tem a ver com milagre, tem a ver com poder, tem a ver com manifestação. Mas é preciso que você saiba que muitas vezes o sobrenatural de Deus precisa que você obedeça primeiro e faça coisas do campo natural. Filipe foi levado, vá para o caminho. Ele andou ou ele foi voando? Ele andou. Ele saiu e foi andando pelo caminho. E Deus falou, é ali. E ele foi até aquele espaço. Filipe se moveu de modo natural. Deus usou de modo espiritual? Sim. Dentro de circunstâncias naturais. Deslocamento, diálogo, pregação. E de ritos visíveis. Batismo.
Mas na hora de ir embora, Deus levou ele de modo sobrenatural. Deus pode fazer as duas coisas, entrada e saída de modo natural. Deus pode fazer entrada e saída de modo sobrenatural. Mas tem vezes, isso não é doutrina, é tendência. Às vezes, Deus fará as coisas de modo natural. Às vezes, vai fazer de modo sobrenatural. Às vezes, você pede cura. Às vezes, você cuida da saúde. Às vezes, você pede vaga no concurso. Mas, às vezes, você estuda mais. Você precisa entender qual que é o movimento de Deus para você poder transbordar. Para transbordar dele, você tem que encher primeiro algo. Você tem que obedecer. Tem que obedecer. O que Deus quer fazer? Deus quer fazer natural, mas coisas naturais, sobrenaturais. Mas coisas naturais também têm a mão de Deus. Deus também age de modo natural. Deus também age em coisas, então eu quero dizer que essa palavra, tá? Ordinárias, que não são extraordinárias, amém? Deus age também em coisas comuns, ordinárias, do cotidiano. Aprenda que Deus age tanto naquilo que nós não podemos fazer, quanto naquilo que Ele nos orienta a fazer. Amém. Deus está em todas as coisas, na orientação e na ação sobrenatural. Tem vezes que Deus fala, vai lá e faz. Tem vezes que Deus fala, essa guerra é minha. Tem vezes que Deus usa outra pessoa. Davi, 1 Samuel, vai lá e procura o profeta, acho que é Aimeleque o nome. Procura o profeta, e Deus fala para Davi através do sacerdote, né? Mas que acumula a função profética. Então fala através do sacerdote / profeta, dá orientação com relação a Saul. Mas depois que Davi sai, ele fala com Deus e também Deus fala com ele. Deus pode usar os outros, mas Deus pode falar também com você. Qual que é o certo? Não tem uma forma só. Deus não está limitado a um modo de agir. Deus pode usar alguém e Deus pode falar contigo. Deus pode fazer de modo natural ou de modo sobrenatural. O que você precisa? Se encher. E se encher significa obedecer e também confiar. Em parte a gente se move pelo que a gente sabe. Em parte a gente se move pela esperança. Tem coisa que você sabe. Eu sei que eu tenho que buscar Deus. Como Deus vai fazer? Eu não sei. Isso é fé. Isso é esperança. Você se move pelo que você sabe, pelo que você espera no Senhor. Deus usa o natural e o sobrenatural. Que nesse segundo semestre, você possa ver essa palavra do ano passado, que ainda não acabou, se cumprir na sua vida esse ano. Que você possa ter testemunhos para o final do ano. Não acabou o ano, só acabou o semestre. Tem um segundo semestre inteiro, para Deus fazer muito mais do que você pode imaginar. Obedeça. Seja guiado pelo Senhor. Mas busque também a manifestação de Deus no sobrenatural e alinhe os seus propósitos com o propósito do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.